Assina a alternativa em que está correta a transposição do discurso direto para o indireto, sem alterar o sentido das frases. Então vamos lá. Aqui o que a gente tem que observar, né? Olha. Então o personagem está falando, olha, eu não posso ir, ó, eu não posso presente, ó, eu não posso ir na minha casa agora. Então, na passagem para o discurso indireto, esses elementos, eu, a primeira pessoa vira a terceira, o presente do indicativo, ele passa para o pretérito imperfeito indicativo, lembra? Minha, aí você tem um pronome possessivo de primeira pessoa, que retrata o personagem que está falando, mas como o narrador vai falar dele, ele vai utilizar a terceira pessoa, sua, né? E o agora do personagem é o naquele momento, né, do narrador, que não é o mesmo momento em que o narrador está falando, beleza? Então, olha só, o menino disse que ele, né, não eu, ele, o menino, tá? Ó, o menino é que disse. O menino disse que ele não podia, aí eu podia estar tranquilo, ir à minha casa, não é a casa do narrador, né? A sua casa, que é a casa do menino, tá? Naquele momento tudo bem, cabe sim, tá legal? Então só para você se lembrar aí, tá? Nessa transposição aí, tá legal? Então olha, o menino disse que ele, só para ficar melhor, ó, ele não podia, então podia, tudo bem, ó, posso, presente indicativo, podia, pretérito imperfeito, ir à minha casa, e não poderia ser minha casa, mas é a casa do próprio menino, né? Que é do personagem, então fora. E o agora vira naquele momento, cabe sim, tranquilo. Tudo bem? Então a gente já eliminou a alternativa A. Alternativa B. O chefe garantiu ao funcionário: analisarei sua situação amanhã. Então vamos lembrar. Na passagem para o discurso indireto, o futuro do presente do indicativo tem que virar futuro do pretérito. Ok, certinho, tá? Outro detalhe, amanhã do personagem vira no dia seguinte do narrador. Ok também, fechou, tranquilo, né? Agora tome cuidado com o seguinte, olha só. O chefe garantiu que o funcionário analisaria, ou era o próprio chefe que analisaria? Olha, o chefe garantiu ao funcionário, o chefe garantiu, eu analisarei sua situação, e não o funcionário. Então houve mudança de sentido aí. É o funcionário que vai analisar a situação do chefe? Não. Então aqui houve mudança de sentido, prejudicou essa transposição. Alternativa C. O instrutor perguntou aos escoteiros: vocês entenderam a dinâmica? Então, a gente vai perceber o seguinte, olha, vocês, tá? Vocês é com quem se fala diretamente, então o personagem está falando diretamente com alguém. Então, agora na fala do narrador, vocês vira eles, ok? Está certinho aqui, ó, eles. Entenderam que é o pretérito perfeito do indicativo vira pretérito mais que perfeito, composto aqui, ó. Poderia ser o pretérito mais que perfeito simples, porque seria a mesma coisa, entenderam mais que perfeito ou pretérito perfeito. Então, para demonstrar que realmente aqui há o mais que perfeito, então sugeriram aqui colocar o mais que perfeito composto, ok, sem problema nenhum. Então, essa estrutura então está quase certinha, né? Está quase, sabe por quê? Pelo seguinte, no discurso indireto, você vai perceber que aqui há uma interrogativa indireta, tem que ser uma interrogativa indireta, não cabendo ponto de interrogação. Houve uma pergunta direta do personagem, que é transformada, tendo em vista a conjunção integrante aqui, em interrogativa indireta. O instrutor perguntou aos escoteiros se eles tinham entendido a dinâmica. Tem que ser ponto final e não ponto de interrogação. Toda a estrutura de verbo, pronome estava certinha. O problema foi a pontuação final. O personagem fez uma pergunta direta. Já o narrador coloca essa pergunta dentro de uma oração substantiva, lembra aquela transposição, e vira então uma interrogativa indireta. O narrador faz interrogativa indireta, porque ele não fala diretamente com o leitor, correto? Não é essa a ideia. Ele não usa as palavras específicas do personagem, tá legal? É essa a ideia. Aliás,
O instrutor perguntou aos escoteiros. Então, o narrador não pergunta diretamente aos escoteiros, por isso que não cabe o ponto de interrogação. Mas ele transpõe a fala do personagem, ele conta em outro momento, tá legal? Por isso, tem que ser aqui a interrogativa indireta. Aí sobra a alternativa D. O rapaz balbuciou. Bem, naquele dia, na verdade, eu não consegui chegar a tempo. O rapaz balbucionou que naquele dia, na verdade, não tinha conseguido, ou conseguia pretérito perfeito, virou pretérito mais que perfeito composto, chegar a tempo. A única diferença aqui que você viu, né, é que balbuciou virou balbucionou. E verbo balbucionar existe, pouquíssimo usado. É raro, mas ele existe. Então, balbuciou e balbucionou mantém o mesmo sentido. Aqui, terror, e o bem? O bem é simplesmente uma expressão colocada de situação. Ele não vai transmitir a ideia de modo ou alguma coisa assim. É a pausa de pensamento, só isso. Que na transposição sem ele não vai ter nenhum problema. Por isso, a alternativa D de dado é a correta.